Tem muitas pessoas que falam que, pô, amam a Deus, que tem um relacionamento profundo com Ele, que fala assim, da boca pra fora, com o coração cheio de que são discípulos fiéis, cristãos fiéis, mas muitos deles não sabem e não entendem uma escritura que é fundamental para discernir de verdade o que significa a gente amar a Deus. Amar a Deus não é a gente simplesmente ter um sentimento profundo de alegria por Ele. E se a gente entende isso, a gente começa a fazer mais coisas para realmente nos aprofundar nesse relacionamento. Se a gente entende que não parte só do pressuposto do sentir, quando a gente amadurece essa ideia de amor, a nossa vida espiritual ela é transformada. E eu entendo que tem cristãos, e talvez você seja um deles, que está naquele momento espiritual super incrível e fervoroso, onde tudo é maravilhoso, onde ler a Bíblia é muito bom, onde orar é muito bom. Ou talvez você esteja naquele momento espiritual onde você já esfriou, onde as coisas já não são tão legais. Você já tem aí um certo tempo como um cristão, um crente, e aí já não é tão legal ler a Bíblia, já não é tão legal orar. Meio que você já se acostumou com esse gosto, com essa realmente vibe espiritual. E se a gente se acostuma com esse sentimento, é igual diz uma escritura em Apocalipse: estou a ponto de vomitá-lo. Né? Não é bom que você seja nem morno, não é bom que você. Seria melhor que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Olha que escritura forte. Quando a gente fala desse sentimento de estagnação, não é isso que Deus espera de nós. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é algo muito além disso. Que é uma escritura que eu acho que ela resume basicamente o que é realmente a gente amar o Senhor. O que significa a gente ter esse relacionamento profundo, que fica em 1 João, versículo 5. É um versículo assim, lindo, direto ao ponto, que responde essa pergunta e que hoje pode te ajudar muito espiritualmente. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Obedecer aos mandamentos de Deus. Olha só. Pois é, talvez hoje você esteja entendendo que amar a Deus não é simplesmente sentir, não é você cantar uma música chorando para ele no culto. Apesar disso ser incrível muitas vezes e maravilhoso, e é realmente muito legal a gente se conectar com Deus ali em presença, em louvor, em canção, se entregando com o coração alegre. Só que não é isso que ele só espera de você. Ele não só espera uma adoração verdadeira. Ele espera um amor profundo. Que o próprio Jesus, antes de eu finalizar de ler a escritura, o próprio Jesus foi a pessoa mais obediente. Mais obediente. É incrível. Eu te desafio a pegar escrituras que mostram Jesus cantando. E, de novo, eu não tô falando aqui que cantar é errado. É muito pelo contrário, cantar é bom demais, louvar a Deus é bom demais. Mas quantas vezes a gente vê Jesus louvando a Deus ou cantando, e quantas vezes a gente não vê as escrituras ressaltando a obediência dele? A obediência em cada momento, onde ele estava extremamente cansado, mas ele ia curar uma pessoa doente, onde ele estava exausto, mas ele ia ajudar as pessoas a escutar elas. Tinha uma compaixão profunda e ele foi tão obediente que a gente vê no final do evangelho que ele foi obediente até a morte de cruz. No momento onde ele estava assim, foi abandonado por todos, emocionalmente destruído, uma angústia completa, e ele orou: Deus, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. E ele foi obediente e por isso ele foi exaltado no lugar mais maravilhoso e à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele conseguiu fazer isso, porque ele entendeu que amar a Deus de verdade era obediência. E a escritura termina: e os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos de Deus que são tão difíceis assim, que são pesados da gente fazer? O que é pesado de verdade? É pesado você ser puro para Deus? É você abrir mão de um relacionamento idólatra, por exemplo, de uma impureza sexual? Isso é pesado de verdade? Ou pesado seria você estar no lugar de Jesus na cruz? Eu acho que isso seria muito mais pesado, não é? O que é pesado? Pesado é você orar e ler a Bíblia? É pesado isso? É pesado você ter uma comunhão profunda com o Criador que te ama, que está tentando te buscar e que assim, ele faz tantas coisas por você que a graça e misericórdia dele são incontáveis, todos os dias se renovam. Se você respira hoje, se você consegue respirar, você já tá numa graça tão abundante. Tem pessoas, cara, isso me comove bastante. Isso me comove, isso mexe comigo. Eu vejo pessoas que não conseguem andar,
que não conseguem enxergar, não escutam, não têm membros do corpo, estão com doenças terminais. E eu vejo muitas delas numa alegria, sabe, numa gratidão profunda. E eu penso, cara, quem que sou eu? Por que que às vezes eu sou tão ingrato? Por que às vezes talvez você é ingrato? Por que a gente tem tanta ingratidão? E essas pessoas estão em profunda alegria, numa profunda confiança em Deus. E nós não estamos, mas elas estão porque elas entendem isso de verdade. Então não é pesado. Deus deu 2 mandamentos, os 2 principais. Se você me perguntar, Léo, tá, e aí, tem tantas coisas que a Bíblia pede pra gente fazer, quais são as 2 principais? Jesus respondeu isso. Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como Jesus amou. Talvez você se pergunte, ué, Léo, mas a Bíblia diz ame ao próximo como a si mesmo. Pois é, mas essa escritura ela teve uma reformulação depois que Jesus morreu na cruz. Ele reformulou ela. Ele disse, como eu os amei, eu me entreguei, eu me sacrifiquei por vocês. Então eu estou traduzindo nesse sentido. 2 mandamentos. São pesados de verdade? São difíceis, são desafiadores da gente conseguir fazer no dia a dia. Mas se a gente consegue colocar em prática esses 2, a gente tá colocando em prática essa escritura, a gente está obedecendo ela e obedecendo ela, a gente está obedecendo o Senhor. E aí sim a gente verdadeiramente está amando Ele. Aí sim você pode falar que eu amo a Deus de fato. Eu tava fazendo esse questionamento para mim mesmo. Eu tava em oração profunda me perguntando, Deus, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto de falar que eu amo a Deus. Não porque eu não ame Ele, mas eu acho isso uma palavra muito forte. E às vezes quando eu olho pra podridão do meu coração e quão ruim eu sou e quantas coisas que eu gostaria de mudar, eu não me sinto digno nem de falar que eu amo ele ou... Cara, sabe aquele sentimento? Acho que você vai me entender. Talvez você já tenha passado por isso. Você tá ali no culto, super animado, cantando pra Deus, e aí de repente você sai de lá, volta pra tua rotina no dia a dia e você peca. E aquele pecado bate na tua consciência, você se sente triste, mal e começa a se questionar, será que eu realmente amo a Deus? Isso é a atitude de alguém que amaria a Deus? Isso começa a te corroer por dentro. E a gente pode ir para um lado que é desanimar e desistir, de que é cair no remorso, como Judas fez, cair no remorso profundo de, meu Deus, eu me sinto mal comigo mesmo, não existe escapatória nem salvação, vou desistir de Deus. Ou a gente pode ir para o outro lado, que é não desanimar. Não é porque também a gente não está conseguindo obedecer tudo que Deus vai castigar a gente ou queimar a gente no inferno. A Bíblia não fala disso. Sim, ela afirma aqui que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, mas somos pecadores e a Bíblia também afirma que, apesar de errarmos, apesar de pecarmos, Deus nunca vai deixar de nos amar. E existe essa diferença fundamental. Fundamental. Não é porque você pecou que, meu Deus, Deus deixou de me amar. Muito pelo contrário, Ele te ama na dor, Ele te ama na angústia, Ele te ama na tristeza, quando você se sente sozinho, abandonado, quando você inclusive pecou, Ele continua te amando incondicionalmente, porque isso faz parte da natureza dEle. Agora, quando se trata de nós, para com o nosso relacionamento com Deus, a amar Ele, aí sim. E isso é até uma reflexão legal para te ajudar a fugir de pecados de estimação. Pecados que você sabe que consegue evitar. Tem pecados que você sabe que se você quiser de verdade, que se você tomar uma decisão de fato, você vai conseguir largar isso. Seja um vício, seja algo que te dê muito prazer, você pode tomar uma decisão de falar, eu vou abrir mão disso, porque eu quero amar a Deus cada vez mais. E você não está isento de nunca mais errar nisso. Tem pessoas que eu conheço que, sim, desde que elas fizeram um voto, elas transformaram isso em realidade. Elas falaram, nunca mais vou pecar com isso. E realmente, até onde eu conheço elas, isso nunca mais aconteceu. Só que, de novo, somos pecadores e falhos. Eu não recomendo você fazer isso. Não porque não funciona, mas porque pode te frustrar. Porque eu já fiz isso. E eu já me frustrei muito. De falar, nunca mais vou pecar com tal coisa. E, pô, semanas depois, meses depois, eu ia lá e eu errava. E aquilo me corroía por dentro. Então a gente precisa entender que Deus vai te amar. Você precisa entender, Deus vai te amar incondicionalmente. Mas a gente também precisa buscar seguir os mandamentos dele, por mais difícil que seja. Não desista. Não desista de amar a Deus. Não desista de amar as pessoas como Jesus amou. Eu sei que é desafiador. Eu passo por isso. Muitas vezes, todo dia eu me pergunto isso. Por que eu não estou conseguindo amar tantas pessoas quanto eu gostaria? Paulo
fala disso, ele fala, caramba, Deus, eu não consigo fazer o que eu quero, parece que a carne me domina, o pecado tá me destruindo por dentro, é tão difícil, eu faço o que eu não quero, eu faço o que eu não quero, Deus. Caramba, que loucura. E é realmente isso. Às vezes eu faço o que eu não quero. Eu queria poder andar 100% na linha, fazendo a vontade de Deus. E aí, de repente, eu deslizo, eu erro. Caramba, que horrível. Talvez você, a mesma coisa, você quer andar na linha, você desliza e erra. E aí se desanima. Mas Deus vai continuar te amando. E se você não desistir, você vai poder demonstrar o seu amor por Ele. E lembra nesse momento agora. Quantas vezes você não conseguiu amar a Deus? Você não obedeceu uma escritura? Às vezes a gente também fica tão focado no nosso erro, no nosso pecado, mas a gente se esquece que a gente também acerta. Você já acertou muitas vezes. Tenta se lembrar agora das vezes que você conseguiu obedecer a Bíblia. Daquela vez que de repente você conseguiu amar uma pessoa, que você ajudou ela, que você serviu, que você escutou, que você amou verdadeiramente. Você conseguiu colocar a escritura em prática. Aquele momento onde você conseguiu agir com sabedoria. Você falou menos do que você deveria. Tem escrituras em Provérbios que falam pra gente falar menos. Quando você conseguiu dar um conselho extremamente sábio pela glória de Deus, não pela sua glória. Momentos onde você conseguiu ajudar alguém a ser salvo. Você conseguiu levar uma palavra de ânimo espiritual, de salvação para aquela alma. Eu tenho certeza que você já conseguiu colocar as escrituras em prática e Deus se sentiu extremamente amado por você. Com certeza. Com certeza. Então não desista, de verdade, se você está em momentos difíceis da tua vida, se você está no pior momento da sua vida, ou no melhor momento da sua vida, ou em um momento onde está tudo ok e plano e estável. Não desista, ele quer que você volte a ficar fervendo para ele. Ou talvez seja melhor que você fique frio para ele. Lembrando da escritura de Apocalipse. Não estou falando aqui para você desistir da fé, não é isso. Mas se você estiver triste, esteja triste com Deus. Se você estiver muito feliz, esteja muito feliz com Deus. E se você está no meio termo, escolhe um lado, volta a se animar com Deus, mesmo que seja aos pouquinhos. Vamos voltar aos pouquinhos. E se você quer que eu ore por você no meu dia a dia, e eu gosto muito quando você coloca um comentário aqui embaixo, seja de uma dificuldade, seja de uma vitória que você teve, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom ler, poder orar por você também. Eu sempre fico muito feliz. Tá? E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, também se inscreve nesse canal, que a gente sempre tem conteúdos como esse. Eu sempre busco melhorar para sempre poder te ajudar da melhor forma espiritualmente, sendo, obviamente, um instrumento de Deus. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!